Nós voltamos a falar aqui do estúdio móvel da CBN Maringá, na GetCard, no grupo GetCard, GetTI, no nosso projeto CBN nas Empresas. E estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Bruno Grego. Ele é especialista, doutor em Direito do Estado, está aqui com a gente. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Luciana, a todos os ouvintes. Obrigado por me receber aqui na GetCard e na CBN para uma conversa muito importante, né? Bom, o senhor é um advogado especialista em Direito do Estado, advoga para empresas de tecnologia da informação e a gente está aí vivendo a reforma tributária. A reforma tributária, ela foi concluída, mas tem o processo de implantação, né? Eu queria entender como é que está esse processo e qual o impacto dela, principalmente para as empresas de TI. Olha, Luciana, eu vou te falar que com grande certeza que hoje a maioria do pessoal que fala alguma coisa de reforma tributária não tem a menor ideia do que está acontecendo com a reforma tributária, né? Já fica a dica aí para o nosso ouvinte, se ouvir alguém falando em IVA dual, se ouvir alguém falando em tributação sobre o consumo, já pode desligar o rádio, né? Se estiver ouvindo o rádio, porque o nosso sistema não tem nada a ver com isso. E esse é o grande problema, essa é a resposta para a sua pergunta. O problema no Brasil é que sistemas jurídicos é algo que tem que ser tratado muito cientificamente, e o brasileiro não é muito dado a isso, né? O que faz com que a gente tenha tentado, nessa reforma tributária, abraçar dois sistemas diferentes. No mundo, nós temos dois sistemas tributários sobre atividade econômica. Então, já fica para o nosso ouvinte a dica, o Brasil não tem tributação sobre o consumo. A tributação é toda sobre a atividade econômica. Mas é óbvio que é a pessoa natural, a pessoa física que paga o custo. Né? Então, se a gente tivesse tributação sobre o consumo, eu não pagaria o preço da mercadoria e quem me vendeu pagaria o tributo. Eu seria o contribuinte, eu iria lá, compraria a mercadoria e quando eu fosse passar no caixa é que ia vir o tributo a mais. Muitos dos nossos ouvintes já tiveram essa experiência em outros países, não precisa ir longe, no Paraguai é assim, no Uruguai é assim, Argentina, nos Estados Unidos. Que é então, sobre o consumo. Você está no supermercado, lá é tributação sobre o consumo. Você está no supermercado, você pega um produto na gôndola, tem um preço. Quando passa no caixa, tem o total da conta, tributação, e aí o total que você tem que pagar. Isso é tributação sobre o consumo. O Brasil tem tributação sobre a atividade econômica. A melhor maneira de comprovar isso é fazer o nosso ouvinte lembrar que é o seguinte, não é só o ICMS, o IPI, o ISSQN que aumentam o preço. O imposto sobre a renda, que não incide sobre a atividade econômica, incide sobre a renda, que uma sociedade paga, está incluído no preço. Se o imposto sobre a renda for mais alto, o preço é mais alto. Do mesmo modo, aqui a GetCard, por exemplo, tem essa sede, estamos aqui no Parque de TI, grande conquista para o setor de TI, em que o IPTU é mais barato. Só que se o IPTU fosse mais caro, se não tivesse o benefício, esse IPTU mais caro, ele tem que estar no preço. Vai incidir sobre o produto. Como diria o vovô, do couro sai a correia. O pessoal deve saber disso. É verdade. Doutor, mas quando a gente começou a discutir a reforma tributária, quando ela foi anunciada pelo governo, né, eles anunciaram como uma reforma sobre o consumo, porque a reforma do imposto da tributação sobre a renda viria depois. Mas então não é isso na prática? Por que não é na prática? Porque o Brasil não tem tributação sobre o consumo. O que o Brasil tem é uma tributação violentíssima que aumenta o preço de tudo. Portanto, ao mesmo tempo que o Estado faz uma reforma tributária, que se perguntar para qualquer pessoa e falar, olha, qual que foi o motivo da reforma tributária? A pessoa vai falar, é para deixar mais racional o sistema, simplificar. Só que a gente está saindo de uma lei Candir que tem aí, estou falando de memória, 18 artigos, que é a lei do ICMS, ou da lei do ISSQN, que tem 10 artigos, para uma regulação que tem mais de 300 artigos. A Constituição Federal tem 200 e tantos artigos. Só de modificações na Constituição Federal a gente teve mais de 100. Então essa reforma tributária ela complicou extremamente o sistema e trabalho a mais é custo. Custo é preço. Então, o resultado dessa reforma tributária vai ser um deles, né? Um aumento considerável dos preços, né? Porque o custo ele tem que ser embutido. E veja, não é um dinheiro que vai para algum lugar. Se eu tiver que contratar uma pessoa só para lidar com os 18 regimes tributários que vão surgir, com a tributação que eu vou ter que pagar diferente, ou qual é o tipo de desconto que eu tenho, essa pessoa entra no custo. E não é um dinheiro que sumiu. Essa pessoa trabalhou, recebeu o salário dela. É que ela fez um serviço que não precisaria.
né? E tudo isso influencia no preço. A questão econômica do consumo não é uma soma zero. A gente consegue deixar pior, isso está ficando agora. Doutor, mas essa análise que o senhor está fazendo aqui é uma análise de vários advogados, especialistas? Não. É um consenso? Não. A questão a análise que eu faço é uma análise científica. Sou um cientista da área, bastante especializado na área. Seria um argumento de autoridade usar credenciais, né? Mas há credenciais para isso. Agora, uma coisa é fato. Existem sistemas jurídicos que são de imposto sobre o valor agregado. O que é o imposto sobre o valor agregado? Eu tenho um valor que eu comprei a minha mercadoria. Meu custo é 100. Eu vendi por 150. O valor agregado é 50, que é a diferença. A base de cálculo para a tributação é 50. Se a minha alíquota foi de 10%, vai ser 10% desses 50, que dá 5. Esse é o sistema do quê? IVA. É isso que nós vamos ter no Brasil? Não. Então não dá para alguém falar, é IVA dual. Não. E quem fala IVA dual é porque não entendeu, não sabe ou está de má fé. Por quê? A reforma tributária no Brasil está sendo construída com falácias. Essa é uma das falácias. Mas os idealizadores dessa reforma, Bernardo Apia, um economista renomado, eles sabiam que ia ter esse efeito, eles imaginavam esse efeito, porque quando eles anunciaram a reforma, eles falaram em simplificação. A gente tem que trabalhar não com intenções, mas com fatos, né? Como diria a vovó, de boas intenções o inferno está cheio. Então, eu acredito sinceramente nas boas intenções. Estou discutindo os fatos, isso é um fato, né? Nós temos hoje, dos 200 países que tem no mundo, nós temos 5 países que não têm sistema de IVA. A Grécia, já vimos onde foi, né? Países, um pouco mais de países, mas são do Oriente Médio porque não tem nenhuma tributação. Não é que eles não têm IVA para ter um ICMS igual ao nosso, eles não têm nenhuma tributação sobre atividade econômica, né? Os Estados Unidos da América, porque cada estado tem uma tributação. E lá é o que se chama de GST, que é o Goods and Services Tax. Então, o nosso ouvinte fica com isso na cabeça. GST, Goods and Services Tax. Os Estados Unidos é o principal país que não tem IVA. E a Libéria, na África, porque a Libéria é uma derrogação dos Estados Unidos em que os ex-escravos foram para a África, eles criaram um país para isso, enfim, eles são influenciados pelos Estados Unidos. E o Brasil. Todos os outros países têm esse regime que eu expliquei, IVA, que é muito simples. Nosso ouvinte é o seguinte, eu comprei por 5, vendi por 10, o valor agregado é 5, a base de cálculo é 5. O sistema de créditos não é IVA, porque ele não é sobre o valor agregado, é sobre o faturamento. Mas eu tomo créditos. Outra falácia. E esse sistema de créditos é super complicado, não é? Extremamente complicado e, principalmente, é o sistema que nós temos hoje. Então, hoje, como que é o ICMS? O ICMS é o seguinte, a base de cálculo é o valor da operação, inclui produto, inclui o próprio tributo. O tributo tem que ser calculado por dentro, porque até o próprio ICMS entra na base de cálculo do ICMS. E o que dá margem a muita judicialização. Aí o que acontece? Começa essas teses loucas, esse negócio, etc. E que só gera mais custo tributário. Então, isso, do ponto de vista do contribuinte, não é interessante ficar entrando com essas teses. Mas isso é assunto para outra conversa outro dia, né? O que acontece, então, Luciana, é que quando a gente encara o cenário dessa maneira, o que nós vamos ter agora é só uma transformação do regime do ISSQN em ICMS, com uma alíquota bem maior do que é hoje. Hoje a maior alíquota do Brasil é aqui no Paraná, 19,5%. A gente vai seguramente chegar perto de 27%, 28%. Né? Então, nós vamos chegar num cenário em que o ISSQN virou um ICMS. Quem hoje circula mercadorias, quem tem fábrica, você sabe do que eu estou falando. Você paga um ICMS de 19,5%, você está acostumado por lá na conta. Só que você compra a mercadoria. Quando você compra a mercadoria, ela vem com um crédito. Boa parte do seu crédito é glosado, o Estado dificulta para você tomar o crédito, então a alíquota real acaba sendo muito mais do que isso. Qual que é o problema? Na área de serviços. Então, nós estamos falando hoje sobre tecnologia. Na área de serviços, qual é o insumo que você compra? Muitas vezes, quase nada. Ou seja, o que você tem de créditos? Quase nada. Você tem o cafezinho que você compra, papel higiênico que tem no banheiro. Custeio, sim. Por quê? Porque aqui, né, a tecnologia, como diria um grande amigo meu, ela é a fábrica sem chaminé. Depende do quê? De suco de cérebro. É gente trabalhando.
E gente trabalhando não gera crédito de IBS e CBS. Se o IBS e o CBS dependem de geração de crédito, ele não é o IVA, porque o IVA é sobre valor agregado. Ah, mas o crédito calcula o valor agregado. Não, porque isso não é um sistema de valor agregado. Então, isso é uma argumentação falaciosa. Se você vai no sistema de valor agregado, é assim. O que tem acontecido, então? A gente só tem lançado tudo como se fosse um ICMS, com um pouco mais, umas mudanças das possibilidades de crédito e sem a diferença da tributação entre os estados, porque a alíquota vai ser flat, vai ser igual agora, né? Então, a consequência é essa. Com uma consequência, se você ficou espantado até agora, tem uma outra conversa que ninguém está falando, que é o seguinte. Essa reforma tributária, o maior problema dela não é tributário. É de direito econômico e de direito financeiro, que são ramos do direito do Estado. Por isso que o direito do Estado é assim, né? E para a gente encarar isso, nós temos que ter uma visão muito clara do todo, que é o meu papel. Então, essa reforma tributária, ela vai causar ainda mais no Brasil, porque, por exemplo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já criou um laboratório de teses tributárias. Ou seja, separou boa parte dos melhores procuradores da Fazenda do Brasil para trabalhar em quais vão ser as teses tributárias que vão sair da judicialização da reforma tributária. Ai, meu Deus, então já se espera essa judicialização, exato. Aquela simplificação já sumiu do cenário. Isso aí já ficou no projeto original. E não adianta a gente falar de um lado, de outro, que esse projeto a gente já sabe que é antigo. E aí, quando a gente olha isso, o que acontece? Vai acontecer de alguém que vai judicializar e vai conseguir uma liminar e não vai pagar o tributo. E o cara que está de boa fé pagando o tributo para trabalhar está tendo um custo maior do que esse aqui. E o tributo vai continuar sendo no Brasil um fator de regulação econômica, em que quem chora mais ganha mais, quem chora menos ganha menos. Lobbies. Né? Que a gente já viu. Por que essa legislação ficou tão longa assim? Porque ela tem uma cauda, isso chama de cauda legislativa, ela tem uma cauda enorme, com todas as atividades que têm benefícios, que não vão pagar tributação, etc. Né? Bom, mas o senhor falava então que os custos vão aumentar e isso vai se refletir no produto final, né? Em relação aos produtos de TI? Essa não é a pior das consequências, né? Qual que é a pior das consequências? Assim, uma coisa é certa. Eu vou dar um exemplo que é exatamente para a TI também, tá? Nós temos agora uma tributação sobre os aluguéis. Qual é o discurso demagógico? Não é justo que a pessoa que tem vários aluguéis, vários prédios de aluguel, não pague nada de tributo sobre isso, enquanto que quem tem outra atividade paga. Falácia. O tributo entra no preço. Então, tudo é de onde o Estado está tirando a receita. Por isso que o tributo chama receita derivada. É o Estado tomando a riqueza de alguém. Portanto, o que vai acontecer com o aluguel? Quem tem lá vários imóveis de aluguel? A pessoa vai falar, nossa, gente, olha que dureza, infelizmente vai diminuir a minha receita? Não, vai chegar, isso é um fato do príncipe, vai fazer uma revisão dos contratos de aluguel e o locatário vai ter que pagar mais aluguel. Ou seja, o que vai sair mesmo do dono do imóvel? Talvez um pouco, se tiver uma negociação, muito provavelmente nada. Aí o locatário tem o que lá? Ele tem uma loja, ele tem uma empresa de software, ele tem um escritório de advocacia. Ele não tem como absorver, ele vai passar o quê? Para o preço do serviço. Aí quem que é o cliente dele? É uma outra empresa. É uma cascata. Que é um supermercado. E a pessoa vai lá comprar arroz no supermercado e quem que está pagando a tributação sobre o aluguel? A pessoa que está comprando um saco de arroz de 5 quilos no supermercado, porque ele vai ficar mais caro porque subiu o aluguel. Então, isso é um fato. A gente tem um fenômeno, inclusive recomendo aí para os nossos ouvintes, que pesquisem a curva de Laffer. É uma análise econômica que mostra qual é o impacto do aumento da carga tributária na arrecadação estatal. E a curva de Laffer, se ela é analisada de uma maneira sofisticada, ela mostra que quando a arrecadação, se a alíquota é zero, a arrecadação é zero. 0% de qualquer coisa é zero. Então ela começa a linear. E ela vai subindo, olha, 10% aumenta um pouco, se a carga tributária for 20% aumenta mais. Ela começa a virar um platô quando fica mais barato para quem tem a tendência, quem tem a intenção de sonegar, fica mais barato sonegar do que pagar o tributo. Porque muitas vezes pagar o tributo é mais barato que sonegar custa. E veja, essa não é uma análise normativa de certo e errado. É uma análise sociológica. Estamos falando da realidade. Se está certo ou errado é outra coisa. Então essa pessoa começa a sonegar. Por isso que você que está olhando aí, já procurou no Google lá e viu a imagem da curva de Laffer, você vai ver que ela começa a virar um platô. Só que a carga tributária continua aumentando.
a arrecadação não aumenta. O Brasil está nisso faz 15 anos. A carga tributária aumenta, a arrecadação não aumenta. Por quê? Quanto mais aumenta a carga tributária, mais aumenta a sonegação. Mas por que não cai a arrecadação? Porque o cara que não é sonegador está pagando a diferença. Ele banca o delta, a diferença. Só que chega um momento, na curva de Laffer, que ela despenca. É o precipício. Por quê? Existe um momento em que quem não quer sonegar não consegue ficar sem sonegar. República Federativa do Brasil em março de 2026. Então hoje a gente está num sistema de curva de Laffer. E tudo que está acontecendo é algo que eu já falo disso desde 2020. Em que momento a gente está nessa curva? A gente está aqui, ó, penduradinho ali para cair. Ó. Se aumentar, quando começar a aumentar um pouco, é o maior exemplo que eu vou dar, Luciana. Começou agora os 10%, né? Olha as falácias do direito tributário brasileiro. Começou agora aqueles 10% a mais de imposto sobre a renda sobre dividendos. Ah, porque o grande empresário, né? É o seguinte, primeiro, o imposto sobre a renda, que foi dado desconto para as pessoas que ganham até R$5.000, eu tenho certeza que a esmagadora maioria dos brasileiros mora em cidades. Nós temos 5.570 municípios. Desses municípios, estou chutando, tá? 80% são abaixo de 50 mil habitantes, né? Em todos esses municípios, quem que é o maior empregador? A prefeitura. O município. E ninguém lê a Constituição na parte de direito financeiro, lembra que eu falei que isso não é uma questão de direito tributário, direito financeiro? Que diz o seguinte, que todo o imposto sobre a renda retido na fonte dos seus colaboradores, ou seja, dos empregados públicos e dos servidores públicos, pertence ao município. Ou seja, se você está num município que a maior parte das pessoas que pagam imposto de renda são servidores públicos, o que é a maioria dos quase 90% dos municípios do Brasil, o IR não vai para a União, vai para o município. Ou seja, quem que está dando desconto? A União não está abrindo mão de nada. É o município. O município que está sendo exprimido. E já está sendo exprimido na reforma tributária também por causa da mudança sobre o ISS. Aí o que vai acontecer? O ISS vai ser um problema, mas esse não é o maior problema. Eu te falo que com grande segurança 85%, e assim, gente, não anotem as estatísticas, todas são chutadas, mas é com grande confiança. 85% dos municípios brasileiros vivem do chamado Fundo de Participação dos Municípios, que a maioria de nós já ouviu falar. Sim. O que alimenta o Fundo de Participação dos Municípios? São impostos da União. Impostos. Nós temos 5 tipos de tributos, dá uma olhadinha lá no artigo 145 da Constituição: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. O que não tem contrapartida é o imposto, porque ele é uma imposição, por isso que você paga. A União destina, então, de impostos, receitas para o Fundo de Participação dos Municípios. As contribuições sociais servem para dar não só receita, mas também justificativa para a Seguridade Social. Previdência, assistência social, saúde. Só que o que a União tem? A União começou, nos últimos 30 anos, a aumentar muito a arrecadação com contribuições sociais, que deveriam ir obrigatoriamente para saúde, assistência social e previdência, ou seja, tem uma justificativa social muito forte, só que criou a desvinculação de receitas da União. É arrecadado para isso, mas a gente desvincula e usa no regime próprio para pagar penduricalho, por exemplo. Ainda tem a desvinculação? Tem. 30%? Até mais. Tem muito lugar que tem muito mais. Porque isso aí foi se espraiando para os estados e para os municípios, copiando da Constituição Federal. Da União. O que acontece? A União falou assim, não, olha, estados, municípios, fiquem tranquilos. Agora eu não vou ter mais o IPI e vocês vão ficar com todos os tributos, todos os impostos sobre a atividade econômica. Vai cobrar. Eu só vou ficar com uma contribuição, que é a CBS. Ou seja, a União não abriu mão da receita dela. A União abriu mão violentamente da receita dos municípios. E ela vai aumentar a receita dela com uma contribuição, que não vai para o Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, isso é desastre, desastre. Ninguém está falando sobre isso, ninguém está discutindo isso. Os prefeitos não estão se mobilizando contra isso? Não, porque o pessoal vai... aí voltando para o começo do nosso assunto, né? Quem está discutindo isso está falando assim, não, porque nós temos uma reforma tributária, que ela vem para simplificar, ela vai mudar, agora nós vamos ter o IVA dual, então é uma reforma tributária do consumo, e quem está repetindo isso não tem a menor ideia do que está acontecendo. E o Brasil é muito rarefeito em análise crítica. Né? Bom, só para resumir então e para encerrar aqui a nossa entrevista, por causa do tempo, doutor,
a gente vai ter uma reforma tributária que vai aumentar a arrecadação do país ou não? Vai aumentar os preços com certeza? Vai aumentar os preços com certeza. Vai aumentar a arrecadação do Estado? Não, porque quem pagar a mais vai ser contrabalançado por quem vai pagar a menos. Mas qual que é, acho que infelizmente, o encerramento da nossa conversa é o seguinte: qual que é o pior efeito dessa reforma tributária? Ela é uma reforma tributária que ela torna a pior despesa de uma atividade econômica passa a ser o trabalho humano. Porque é a única coisa que não gera crédito de IBS ou CBS. Ou seja, eu tenho uma empresa, IBS e CBS, e aí estamos falando da área de tecnologia, disparado, primeira, segunda e terceira maior despesa, folha. É uma atividade super valorizada, valoriza as pessoas, o salário médio é altíssimo, traz prosperidade. Maringá é um posto de prosperidade com tecnologia. Só que o que acontece? A folha não gera crédito de IBS e CBS. O que muito consultor tributário está falando por aí? Não, então você terceiriza para alguém. Só que quando você terceiriza para alguém, você só vai tomar o crédito de IBS e CBS que aquele cara pagar. E você está terceirizando para ele ter o quê? Folha, que não paga IBS, que não gera crédito. Aí essa pessoa vai ter que fazer o quê? Terceirizar para alguém. E isso gera uma onda de choque que lá no final alguém vai ficar na mão dele com pessoas e não vai conseguir pagar a tributação, ou não vamos usar pessoas mais. Como assim? Aí a gente vai, olha, eu vou pegar uma atividade que eu poderia contratar alguém para fazer ou IA. Eu vou gastar a mesma coisa. Então essa reforma vai pressionar as empresas a não ter pessoas mais. Eu não estou falando de empregados, eu estou falando de gente. Se ele porque não vai. Antes, o que era? Por exemplo, antes você até fazia, por um planejamento trabalhista, quero reduzir meu custo, eu quero otimizar aqui a tributação, eu vou pejotizar. Então eu não vou ter mais empregados e vou ter uma PJ. Continua sendo uma pessoa trabalhando, faz sentido, não? Só que essa pessoa, ela emite a nota fiscal dela e hoje, como a nota fiscal dela é barata, você apropria isso como custo. Ótimo. Só que na reforma tributária, como não é valor agregado, é regime de créditos, por mais que eu gaste com aquela pessoa, eu só aproveito o crédito que ela pagou. Só que ela também é folha. Então ela também não... Então ela não vai ter crédito. Para ela ter crédito, ela vai ter que contratar alguém e essa terceirização vai chegar no seguinte, que é a única coisa que não gera crédito é o trabalho humano. Então essa reforma tributária ela é um desastre absoluto do ponto de vista social. Por quê? Porque não é só a pejotização, é a desnecessidade de pessoas. Hoje, uma empresa de tecnologia, se ela trocar um call center de pessoas por um call center de agentes de IA, o call center de agentes de IA vai gerar crédito de IBS e CBS. E um conceito de pessoas não. Um estímulo, um incentivo para o desemprego. Incentivo gigantesco, que é o que se chama de efeito extrafiscal. Então a tributação tem um efeito extrafiscal, que é o incentivo e desincentivo de comportamentos. Que assim, a gente adora esses apelidos idiotas no Brasil, né? Foi chamado de imposto sobre o pecado. Não existe um imposto sobre o pecado. Todos os tributos têm efeito extrafiscal. E o principal efeito extrafiscal que a gente está tendo agora é o desincentivo à contratação de pessoas. Eu sublinho aqui, pessoas, não é só emprego, é qualquer pessoa. Doutor, eu tenho que encerrar a entrevista. Muito bom esse papo, essa conversa, muito esclarecedor. Muito obrigada pela entrevista, viu? Uma ótima tarde. Eu que agradeço. Lamento pelas más notícias, claro, eu estou bem preocupada. Mas a gente já esperava isso. Acho que o mais importante é a gente saber que a gente tem excelentes veículos, igual a CBN Maringá, se dedicando a isso, e a gente incentiva, né, que todos busquem aí ter uma visão um pouco mais concreta e realista de como que vai ser a tributação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós conversamos com o advogado Bruno Grego, ele é especialista, doutor em Direito do Estado, nos falou sobre a reforma tributária.